Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Hoje nós vamos estudar a condição de alinhamento de três pontos no plano. Vamos lembrar alguns conceitos básicos. Dois pontos distintos estão sempre alinhados. Se eu tenho dois pontos, então sempre existe uma reta que passa por esses dois pontos. Ou seja, dois pontos estão sempre alinhados. Três pontos distintos podem estar alinhados. Nesse caso, dizemos que os pontos são colineares. Ou seja, aqui eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Esses três pontos pertencem a uma mesma reta. Quando eu tenho pontos que pertencem a uma mesma reta, eu falo que eles são colineares. Se eles não estão alinhados, então eles formam um triângulo. Repara aqui que A, B e C não pertencem ao mesmo tempo, os três, a uma mesma reta. Não existe uma mesma reta que passe ao mesmo tempo por A, por B e por C. Então, sempre que eu tenho três pontos e eles não estão alinhados, eles formam um triângulo. Agora nós vamos considerar três pontos. A, coordenadas xa, ya. B, coordenadas xb, yb. E C, coordenadas xc, yc. Nessa figura, eles estão alinhados. Bom, agora a gente vai ver a condição de alinhamento. Os pontos A, B e C são colineares, C e somente C. O determinante que eu formar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas coordenadas aqui, vai formar um determinante. E a condição para que esses três pontos estejam alinhados é que esse determinante seja zero. Bom, como é que esse determinante apareceu? Então aqui eu peguei, ó, a primeira linha são as coordenadas do ponto A, ó, xa, ya, e repara que essa terceira coluna aqui, 1. A segunda linha são as coordenadas do ponto B. Então eu peguei xb, yb e na terceira 1. Mesma coisa na terceira linha, são as coordenadas do ponto C. Eu peguei o x do C, o y do C e o terceiro 1. Repara que a primeira coluna ficou só as abscissas dos pontos, ou seja, o x de cada ponto. Na segunda coluna ficaram as ordenadas, y, né, de cada ponto. E a terceira coluna, todos os elementos são iguais a 1. Então a gente tem que resolver esse determinante. Se esse determinante der zero, os pontos estão alinhados. Se esse determinante der diferente de zero, significa que os pontos não estão alinhados. Então, basicamente é isso. A condição de alinhamento dos três pontos é essa. A gente vai montar esse determinante. Se o resultado for zero, estão alinhados. Se o resultado der diferente de zero, eles não estão alinhados. Bom, para você que não lembra como é que se resolve determinante, continue no vídeo aí que a gente vai dar uma lembrada com exemplos. Verifique se os pontos A, B e C são colineares. Bom, primeiro a gente vai montar o determinante. A gente pega o nosso ponto, então a gente colocou aqui com cores diferentes para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, a primeira linha, repara, eu tenho as coordenadas do ponto A, 3, 2. Lembra que a última coluna é tudo 1. Então, 3, 2 e 1. A segunda, eu tenho as coordenadas do ponto B, está de verde. 4 e 1, e a terceira é 1. E na terceira linha, 1, 4, e aqui nessa terceira coluna, tudo 1. Então, a gente montou o nosso determinante. Agora, a gente vai resolver ele. Bom, a gente vai resolver utilizando a regra de Sarri. Se lê Sarri mesmo. Como é que essa regra, o que essa regra fala? Primeiro, a gente repete as duas primeiras colunas. Então, a gente vai repetir essas duas colunas coloridas aqui do lado do determinante. Depois, a gente vai traçar as diagonais. Essas diagonais elas vão estar partindo da primeira e da última linha. Então, repara, tudo partindo da primeira e também partindo da última. E a gente vai estar multiplicando cada elemento dessas diagonais. Então, a gente começa por essa aqui, ó, de cima para baixo. Eu tenho 3, 1, 1. Então, a gente faz 3 vezes 1 vezes 1, dá 3. Depois essa aqui, 2 vezes 1 vezes 1. Depois essa, 1 vezes 4 vezes 4, que dá 16. E vamos fazer a mesma coisa dessas de baixo para cima. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Depois 4 vezes 1 vezes 3, 12. E 1 vezes 4 vezes 2, que dá 8. Lembrando que esses números que nós achamos, esses produtos que nós achamos nas diagonais de cima para baixo, a gente mantém o sinal.
Esses das diagonais de baixo para cima, a gente vai trocar o sinal. O determinante, né, o valor do determinante, é a soma desses produtos. Então a gente começa, né, eu coloquei até de azul, esses aqui que mantiveram o sinal, eles deram todos positivos, ou seja, sinal de mais. Esses de cima, nós trocamos os sinais, eles deram também todos positivos. Como a gente vai trocar o sinal de todos eles, vai ficar todo mundo negativo. Então a gente faz essa conta, o resultado dá zero. Bom, como o resultado é igual a zero, os pontos estão alinhados. Então a gente monta o determinante, resolve. Resultado igual a zero, os pontos estão alinhados. Se eu achasse um resultado diferente de zero, ou seja, qualquer outro resultado, eu diria que os pontos não estão alinhados. Então a gente faz sempre assim: monta o determinante, resolve. Resultado zero, resposta. Os pontos estão alinhados. Resultado diferente de zero, os pontos não estão alinhados. 2. Determina o valor de K para que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo. Solução. Para que os pontos sejam vértices de um triângulo, é preciso que os pontos não estejam alinhados, ou seja, que o determinante formado com as coordenadas seja diferente de zero. Então, sempre que ele me der pontos e pedir alguma condição, né, um valor de alguma variável para que sejam vértices de um triângulo, eu vou montar meu determinante, igual a gente montou no exemplo anterior, e vou colocar diferente de zero. Vou achar uma expressão, né, uma equação, só que em vez do igual, eu vou colocar o diferente. E com isso eu vou achar o valor de K que satisfaz isso. Então a gente vai montar o nosso determinante igual a gente montou no exemplo anterior. Então tem aí meus pontos A, B e C. Então na primeira linha, né, eu coloco o K, o 7 e depois 1. Né, sempre a terceira coluna é 1. Depois na segunda linha, é só olhar o verdinho, ó, 2, menos 3 e 1. E na terceira linha, o azul, K, 1 e 1. Então, pela regra de Sarri, a gente vai repetir as duas primeiras colunas, depois a gente vai traçar as diagonais e vai fazer as contas. Então, eu comecei por essa aqui, K vezes menos 3 vezes 1, então dá menos 3K. Aqui vai ser 7 vezes 1, 7. 7 vezes K, 7K. Essa agora, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Agora de baixo para cima, K vezes menos 3, menos 3K, vezes 1. Então, continua com menos 3K. Depois, 1 vezes 1, 1. 1 vezes K dá 1K. Não preciso colocar 1K, coloco só o K. E a terceira aqui, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 7, 14. Lembrando que de cima para baixo a gente repete o sinal. Então, menos 3, mais 7K, mais 2. E essas que vão de baixo para cima a gente troca. Estava menos 3, veio mais 3. O K não tinha sinal, estava positivo, veio negativo. O 14 estava positivo, veio negativo. Como a gente quer que esses pontos sejam vértices de um triângulo, então a condição é que seja diferente de zero. Então a gente vai resolver essa equação. Esse menos 3K pode cortar com esse 3K. Então, ó, sobrou 7K menos K. 7 menos 1 dá 6, então 6K. E 2 menos 14, sinal diferente, diminui o sinal do maior. 14 tira 2 dá 12, então menos 12. Então ficou 6K menos 12, diferente de zero. O menos 12 vai para lá, então 6K diferente de 12. Aí eu vou dividir o 12 por 6, então K tem que ser diferente de 2. Então essa é a condição para que esses três pontos sejam vértices de um triângulo. Se com esses mesmos três pontos, ao invés de pedir que fossem vértices de um triângulo, perguntasse qual a condição para que eles estejam alinhados, eu colocaria o igual a zero. Então, se o K for igual a 2, né, resultado final aqui, se o K for igual a 2, esses três pontos estão alinhados. Para qualquer valor que eu substituir do K diferente de 2, esses três pontos não estão alinhados, ou seja, formam um triângulo. Então, sempre que tiver três pontos e tiver uma variável, tem duas formas de se perguntar.
Ele pode perguntar qual a condição para que eles estejam alinhados. Você vai igualar a zero, resolver o determinante. Ou, como foi o nosso exemplo, perguntar qual a condição para que eles formem, né, sejam vértices de um triângulo. Você vai fazer isso que a gente fez. Colocar o determinante diferente de zero. É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu!